Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras da cultura. Aula Paraná, 7º ano, e vamos falar de temporalidade sagrada que se desdobra nos calendários sagrados. Você sabia que os calendários são sagrados? Bem, os objetivos da aula de hoje é conhecer os diferentes calendários sagrados antigos, entender a função dos calendários de diferentes religiões como forma de registro das datas importantes e da passagem do tempo. Bom, mas vamos iniciar a nossa aula com algumas reflexões. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e fazer um calendário? Quem será que criou os calendários? Será que todos os calendários são como nós conhecemos? Aquelas folhinhas dividido em 30 dias, com semana de 7 dias. Qual será que é a relação entre calendários e religião, já que a nossa aula Paraná é de ensino religioso, 7º ano? Aliás, o que é um calendário? Aqui temos algumas imagens, já deve ter visto o calendário maia. Esse aqui é um relógio, calendário antigo gregoriano e o nosso calendário comum. Qual será a relação entre a diversidade cultural e religiosa e os calendários? E é por aí, por essas reflexões, que nós começamos a nossa aventura cultural da aula de hoje. Bom, qual a relação entre os calendários sagrados e as tradições religiosas? Aqui temos um calendário chinês, calendário judeu, calendário egípcio. Então, será que todo o povo tem um calendário? Será que todos os calendários estão na mesma data? Por exemplo, nós estamos no ano de 2021 ou século 21. Será que todos os calendários estão na mesma contagem? Por que o nosso calendário está em 2021? Você já se perguntou? Sabe a resposta? Bom, nós vamos mergulhar neste universo da temporalidade dos calendários sagrados. Bom, desde a antiguidade, os seres humanos procuraram adotar formas de medição do tempo para se orientar. E aí eu pergunto para vocês, o que é o tempo? Já ouviu falar que o tempo é psicológico? Ou então, de tempo ao tempo? Só o tempo cura. O tempo é o melhor remédio. Já ouviu essas coisas? E aí, o que é o tempo? Será que o tempo existe? Bom, os físicos dizem que todo o universo gira em torno de duas categorias, tempo e espaço. Mas o que é o espaço? O que é o tempo? Como eles se conectam? Bom, primeira coisa, vamos fazer uma relação aqui com física. A Terra, o planeta Terra, o nosso orbe, essa esfera ovaloide que alguns dizem, né, redondo, a Terra, assim como todos os planetas que também são redondos, os sóis, a Terra gira em torno de si mesma. E isso forma um dia. Ela demora 24 horas para dar um giro em torno de si mesma. E ela demora 365 dias girando em torno de si mesma para dar a volta no Sol, que forma um ano. Então isso é um tempo cosmológico, astrológico. Quando nós olhamos na Terra, na geologia, agora vamos lá para a geografia, na geologia, nos cânions, aquelas faixas de terras com cores diferentes, são as épocas da Terra. Então tem um tempo geológico. Quando você olha uma árvore que foi cortada, aqueles anéis, é o tempo de vida de cada árvore. Então há um tempo geológico medido por meio das rochas, do carbono 14, é o tempo de vida que existe a Terra. Mas também tem o tempo de vida de cada um, quando você nasce até o dia que você morre. Então, o tempo é uma forma como contamos a passagem desse movimento da Terra em torno de si mesma, do Sol, dos dias, dos anos. Os conhecimentos produzidos a partir dos calendários foram e continuam sendo utilizados na agricultura, na pesca, na caça e nos movimentos migratórios. Afinal de contas, esse giro da Terra em torno do Sol, o movimento da eclíptica da elíptica, que é o eixo de inclinação da Terra, e a aproximação com o Sol, o afastamento do Sol, que é afélio e periélio, também ditam as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno.
Então quer dizer que a medição do tempo nos calendários, sejam eles lunares ou solares, que também tem os giros da Lua em torno da Terra, que acompanham esse movimento da Terra, ajudam nas colheitas, as marés também, a subida e a descida da água, ajudam a compreender com as estações do ano, a época de caçar, de plantar, e também os cultos religiosos, os eclipses, os movimentos do Sol, o solstício de verão, tudo isso acaba também influenciando os rituais religiosos. Então, os calendários são importantes por essas questões da agricultura, caça, pesca, mas também são importantes para as religiões. Além disso, foram sendo marcados nesses calendários as datas comemorativas de caráter religioso, como o nascimento ou morte de um líder, ou ainda um momento marcante na história desse povo ou dessa civilização. Então, os calendários ainda também registram as datas religiosas importantes, os dias de rituais e festas das diferentes tradições. Estão gostando até aqui? Tá fácil? Estão conseguindo entender esse assunto de calendários? Então vamos em frente. Na Escócia, foi encontrado o calendário mais antigo do mundo. Dizem que ele pode datar de 10 mil anos atrás. E ele é um monumento mesolítico, que marca os meses lunares. Então nós temos, além dos meses solares, que são 12 meses, nós temos meses lunares. São 5 semanas de 10 dias cada. São 12 poços. Então, esse monumento mesolítico, que é o primeiro calendário já encontrado, são 12 poços no chão, com tamanho e profundidade diferente, formando um arco de 50 metros de comprimento. E eles acompanham o movimento da Lua, as fases da Lua. Então, são 12 poços, 5 semanas de 10 dias. Eles têm 5 semanas de 10 dias nesses meses lunares. Muitos outros povos têm calendários lunares também, e já já nós vamos descobrir quais são. Então, relembrando, primeiro calendário já encontrado é um monumento mesolítico, um calendário lunar feito com poços, buracos no chão, que ajuda a acompanhar as fases da Lua. Interessantíssimo, não é? Ou seja, ensino religioso é mergulhar no conhecimento sobre a diversidade cultural da própria humanidade. Bem, agora é com você. Vamos fazer uma atividade. Eu quero que vocês escrevam um parágrafo explicando o que são e para que servem os calendários, de acordo com o seu entendimento. Se puder pesquisar, se tiver algum material para fonte, tudo bem. Se tiver uma pessoa mais velha para perguntar, se não, o importante aqui é o seu esforço. O esforço para escrever, conforme o teu entendimento, o que são os calendários e para que servem os calendários. Vamos dar um tempo para vocês escreverem, exercitarem a sua capacidade de argumentação e de escrita e logo voltamos com a nossa aula.
Voltamos com aula Paraná Ensino Religioso 7º ano, calendários sagrados. E a atividade que vocês acabaram de fazer, a resposta possível é a função do calendário: medir o tempo, marcar as datas importantes, poder conhecer os movimentos dos orbes, enfim, da Lua, da Terra, em torno do Sol, para compreender as estações do ano e ajudar na agricultura, caça, pesca e movimento migratório. Além disso, também tem a função de marcar as datas importantes, desde o seu aniversário, as datas religiosas, as datas comemorativas. Se você escreveu um ou mais parágrafos nesse sentido, está muito bem. O mais importante aqui é o teu esforço para lembrar, pensar, criar um argumento e transformar isso na linguagem escrita. Bem, houve uma polêmica um tempo atrás. Alguns de vocês não tinham vivido essa época, mas ouviram falar com toda certeza a ideia do fim do mundo no calendário maia. O calendário maia que está aqui é um calendário circular, diferente do calendário que nós conhecemos. E ele marca mais ou menos 5.000 e tantos anos, e ele acabava lá por 2012. Então, como o calendário acabava em 2012, criou-se a ideia de que era possivelmente o fim do mundo. Então, o calendário maia ficou conhecido porque acabava em 2012 e gerou muitas especulações sobre o fim do mundo. Mas o que é tão misterioso? O que está por trás desse mistério? Bom, a ideia é que são engrenagens girando dentro de outras engrenagens. E como o calendário chinês, que também está em 5.000 e pouco, o calendário maia, alguns chamam de calendário asteca, também são povos que tinham essa contagem de tempo, ele começava e fechava num ciclo de conta longa, de mais ou menos 5.000 anos. E aí, o que acontece quando acaba o calendário? Começa de novo. É claro que o mundo é feito de fases. Nós temos fases. As pessoas vão mudando a cada fase da vida. E é claro que o mundo que começou lá no ano 1000 e chegou no 5.000 não é mais o mesmo, ele mudou. Mas não era o fim do mundo. O mistério por trás foi revelado. Era o início de um novo calendário. O calendário do Maia, ele marca também os solstícios, mas ele é um calendário dentro do outro. É uma roda dentro da outra. Uma das rodas marca o nascimento da pessoa e a vida da pessoa. A outra marca os meses, as estações do ano para o plantio, colheita. E o outro mais externo é o calendário religioso. Então são 3 calendários em um. Um marca o nascimento e a vida da pessoa, a engrenagem que gira por dentro. A engrenagem externa marca as estações do ano, a época de colheita, e a última engrenagem marcava então o calendário religioso. E quando ele termina, ele começa novamente, então mistério revelado. Aqui tem algumas informações, mas o mais importante é a gente saber que o calendário maia também é um dos calendários muito antigo e é dos povos indígenas aqui da América. Então, os povos indígenas também têm muito conhecimento, sabedoria. Fizeram pirâmides, não só lá no Novo México, Teotihuacan, como aqui no Peru, em Machu Picchu, um lugar sagrado. Então, os povos indígenas também tiveram grandes cidades, grande sabedoria, e eles falam que houve vários mundos. Nós estamos vivendo, para os maias, o terceiro sol, ou seja, houve já 3 humanidades, que começou e terminou, e nós já somos a terceira humanidade vivendo o terceiro sol. Bom, o calendário maia funciona na forma de ciclo de 20 em 20 anos. Por isso que eles não têm semana, mês como a gente. O que acontece quando acaba o calendário anual? Começa novamente o outro. Acabou o calendário 2020, começou em 2021. Então, são ciclos de 20 anos, que inicia-se no marco zero, que segundo os estudiosos foi lá em 3.113 a.C. Por isso agora estaria em 5.000 já o calendário. Por meio deles poderiam potencializar sua energia pessoal, Kim. Ou seja, a primeira engrenagem, você encontrava os dias certos para potencializar sua energia pessoal. Comparando aqui com o signo, o horóscopo, que é muito conhecido na tradição ocidental. Interessante, né? Estão gostando dessa aula? Bom, falamos tudo isso do calendário maia, e aí eu falei aqui, 3013 a.C.,
E agora estamos em 2021 depois de Cristo. O que é isso? Bom, logo nós vamos falar dessa questão aí de antes e depois de Cristo. Mas, e o calendário adotado no Brasil? Qual é a sua origem? Como ele funciona? Falamos do primeiro calendário antigo, feito no chão. Calendário maia, poderíamos falar de outros, egípcio, judeu, muçulmano, mas e o nosso calendário? O calendário que a gente usa, como ele funciona? Quando ele começou? Bom, nós usamos o calendário chamado de calendário gregoriano. Foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII, que reformulou o calendário juliano. Então, até o ano 1582, tinha o calendário juliano, que era uma herança do Império Romano. E aí eles fizeram, então, o calendário gregoriano. Por isso nós somos de uma tradição grego-romana, judaico-cristã. O início da contagem dos dias do calendário gregoriano é aquilo que entendemos como a data de nascimento de Jesus. Então, Roma tinha um calendário juliano, e aí, por conta do Gregório, do Papa Gregório, criaram um calendário gregoriano retroativo, começando com a data de Jesus. Mas o mundo não começou ali, então o calendário gregoriano começa com Jesus. Por isso que estamos no ano de 2013, depois de Cristo. Surgiu para ajustar o ano civil solar, ou seja, os movimentos da Terra em torno do Sol, então é um calendário solar, decorrente do movimento de eclipse realizado pela Terra em torno do Sol. Para ajustar esse calendário com o calendário religioso e também um déficit na conta que havia ali, que são chamados anos bissexto. Nesse calendário foram fixadas as datas sagradas do cristianismo, como temos até hoje no Brasil. Aí temos alguns feriados que também são chamados feriados religiosos. E aqui uma explicação para o que eu estava falando. Bom, o mundo não começou com o calendário gregoriano. Temos calendários de 5.000, 7.000 anos, ou então aquele mais antigo com 10.000 anos. A humanidade tem muito mais do que isso. Porém, como eles criaram um calendário no ano que Jesus nasceu, segundo a tradição, não existe ano zero. O ano que Jesus nasceu, para a tradição romana, é o ano 1. Então, a partir dali, nós temos 1, 2, 3, depois de Cristo. Nós estamos em 2013 depois de Cristo. Por exemplo, a Idade Média durou até 1.300 anos depois de Cristo. O Iluminismo foi ali pelo século XV, XVI. A Idade Moderna, 17, 18 para o 19. E agora estamos no século XXI depois de Cristo. Tudo que vem antes, aí vira regressivo. 1, 2, 3. Por exemplo, a gente diz que a filosofia surgiu no século VI, 600 anos antes de Cristo. Vai contando ao contrário. Para frente, lá, a cultura egípcia, 2.000 anos antes de Cristo. Então vai regressivamente, 500 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, o ano de Cristo, ano 1. A partir daí, 1, 2, 3, até chegar em 2021, depois de Cristo. Vocês já conheciam? Sabiam por que antes e depois de Cristo? Entenderam aqui? Bem interessante, né? Bom, agora é com vocês. Vamos dar um tempo para vocês escreverem uma lista com as principais datas comemorativas que você conhece, começando pelo seu aniversário, das pessoas mais próximas que você lembra, até os feriados religiosos. Vamos dar um tempo para vocês fazerem essa atividade e já voltamos.
Voltamos com a nossa atividade, onde você escreveu datas comemorativas, começando com o seu aniversário. Seus parentes, imagino que sabe a data do aniversário de sua mãe, seu pai, todo mundo sabe, né? E também as datas comemorativas. Bom, falamos aí do calendário maia, do calendário gregoriano e do primeiro calendário que foi descoberto lá na Escócia. O calendário islâmico é um calendário lunar, também chamado de calendário egírico, que tem a sua marca inicial na Égira, a fuga ou o êxodo de Moisés para a cidade de Meca para Medina em 622 depois de Cristo. Então, também marca as datas comemorativas religiosas para o povo islâmico. É um calendário lunar e ele é o calendário que marca então essa ida do profeta Muhammad, comumente chamado de Maomé, mas o nome correto é Muhammad, quando ele saiu de Meca e foi para Medina. Bom, e aí, agora, novamente, o importante aqui, mais do que eu ficar falando, é vocês se envolverem, fazerem uma atividade, por isso agora é com você. Analise a lista com as principais datas comemorativas que você escreveu. Então você escreveu lá teu aniversário, o aniversário das pessoas que você conhece, dias de festas. Você marcou uma série de datas importantes nesse calendário que você fez na atividade anterior. Agora, você vai assinalar, vai marcar, vai grifar com marca-texto ou com a caneta todas as datas comemorativas que são religiosas. E do ladinho você pode explicar o que é essa data religiosa. Vamos lá? Então agora é com você. Voltamos com a nossa atividade, onde você marcou nas datas que você tinha marcado anteriormente, comemorativas, os dias religiosos e por que eles são religiosos. Bem, na aula de hoje nós vimos a origem e a história de alguns calendários sagrados. Aprendemos também que existem calendários solares e lunares, e neles marcamos as datas comemorativas importantes, mas também acompanhamos a passagem do tempo. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Lembrando, seja mais amor no peito, seja menos preconceito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.